Lutar pelo título no UFC significa que você chegou ao auge do esporte, você subiu a escada degrau por degrau, derrubou um contender atrás do outro até não restar ninguém no seu caminho. Não há dúvida de que você mereceu a chance de conquistar aquele cinturão de ouro, pelo menos é assim que funciona na teoria. Na prática, as lutas pelo título às vezes são escolhidas de uma forma menos justa, digamos assim. Eu não tô falando de lutadores que entraram como tapa-buraco em cima da hora, ou alguma outra circunstância extraordinária. Não, hoje vamos lembrar dos desafiantes que receberam uma oportunidade sem nenhuma razão justificável, além de serem populares e encherem o bolso do UFC de dinheiro. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 disputas de cinturão mais injustas da história do UFC. Número 10, Jorge Masvidal vs Kamaru Usman 2. A gente já vai começar de voadora nessa lista, que o UFC 251 foi um grande sucesso de vendas, ninguém discorda, e a grande parte desse sucesso se deve a Jorge Masvidal, que desafiou Kamaru Usman pelo título dos meio-médios. Pode ter certeza que grande parte dos 1,3 milhão de pay-per-views vendidos foi por causa do Jesus das ruas e a crescente popularidade do cara desde o nocaute surpreendente sobre Darren Till em março de 2019. Ele era sem dúvida a estrela da parada e não seria um absurdo dizer que o UFC 261 foi bem nas vendas, porque Masvidal lutou contra Usman mais uma vez. Mas precisamos ser sinceros e ter bom senso aqui. A primeira luta deles não foi lá tão competitiva, com apenas um juiz marcando um único round a favor de Jorge. E o campeão defendeu o título uma vez depois disso, nocauteando o excelente Gilbert Durinho. Todo mundo do top 7 vinha de vitória. Colby Covington derrotou o ex-campeão Tyron Woodley, assim como Gilbert Durinho e Vicente Luque, e Stephen Thompson derrotou Geoff Neal. Masvidal não lutava desde a sua disputa pelo título e sua última vitória tinha sido contra Nate Diaz em novembro de 2019. A gente sabe que o UFC bateu na tecla de que Masvidal pegou aquela luta em cima da hora e os fãs queriam ver como ele se sairia depois de um camp completo, mas o próprio Dustin Poirier já tinha dito que em cima da hora só tinha sido a assinatura do contrato, que Masvidal estava na academia o tempo todo treinando. No fim das contas, Usman massacrou Masvidal com um nocaute brutal e botou ordem na casa, justificando a presença dessa luta aqui na lista. Número 9, Dan Henderson vs Michael Bisping 2. Todo mundo adora Dan Henderson, exceto Michael Bisping ou qualquer parente próximo do inglês, claro. Porém, embora o Banguela seja quase uma unanimidade no mundo da luta, ele foi presenteado de bandeja com uma chance pelo título no UFC 204 quando não merecia. O inesperado reinado de Bisping nos médios, depois de nocautear Luke Rockhold, criou uma oportunidade única para o coroa. O UFC 204 aconteceria em Manchester e Bisping seria o main event perfeito. Mas contra quem? Os primeiros do ranking seriam ótimas escolhas, afinal você tinha Chris Weidman, Ronaldo Jacaré e Yoel Romero. Mas o UFC ligou foda-se e escolheu o número 13 do ranking, Dan Henderson. Beleza, os dois tinham uma rivalidade por conta da luta no UFC 100, e isso venderia. Mas o problema é que não fazia sentido algum. Henderson havia perdido 2 de 4 desde seu retorno ao peso médio no ano anterior, e sua última vitória tinha sido contra Hector Lombard, que tinha acabado de ser nocauteado também. Como diabos, Dan Henderson pulou os outros 12 lutadores do ranking para lutar pelo título? Para se ter uma ideia, Thales Slade estava acima dele no ranking naquela época. Imagina o fuzuê que seria ver Thales disputando o cinturão naquela altura do campeonato. Mas o UFC forçou a mão e a luta até que foi boa no fim das contas, rendendo bônus aos dois e a vitória para Bisping. Número 8, Dedé Pederneiras vs Pat Millett. Eu não vou chegar aqui e tentar te convencer que 1999 foi um ano maravilhoso para o UFC. O esporte foi quase proibido em todos os lugares dos Estados Unidos, os provedores de TV praticamente acabaram com as vendas de pay-per-view e os eventos aconteciam em cassinos de fundo de quintal onde Judas perdeu as botas. As coisas estavam muito difíceis para o Careca, então a gente entende que não era simples encontrar desafiantes que fizessem sentido. Mesmo assim, o líder da nova união, André Pederneiras, não tinha nada que enfrentar Pat Millett no UFC 21. Embora Dedé fosse muito talentoso no mundo do jiu-jitsu, ele chegou à luta pelo título dos meio-médios com apenas uma luta profissional de MMA e um gap de quase um ano entre lutas. Tudo bem que ele pelo menos ganhou aquela luta, mas o UFC já tinha passado dessa fase de simplesmente colocar um lutador de sumô e um mestre de karatê em uma jaula para ver o que acontece. Pat Millett era um monstro completo em todas as disciplinas e de uma raça fora do comum naquela época. O cara tinha um cartel de 24-2-2 contra um Dedé 1-0 no esporte. Não fazia sentido algum aquilo. Eles eram ótimos competidores de esportes completamente diferentes e ponto. Dedé não conseguiu um ataque sequer em toda a luta antes do médico interromper o confronto por conta de um corte. Uma coisa é estrear no UFC logo pelo cinturão, outra é ser quase na sua estreia profissional, tudo errado. Número 7, Brock Lesnar vs Randy Couture. Você consegue quase tudo na vida sendo branco e bombado, e a gente tem que aceitar isso por mais escroto que seja. Brock Lesnar apareceu no mundo do MMA com aquela tatuagem fálica no peito em junho de 2007, destruindo Min Soo Kim no K1 Dynamite. Depois de deixar o mundo do Pro Wrestling, Lesnar jogou futebol americano pelo Minnesota Vikings antes de ser cortado. Já que ele tinha excelentes credenciais de wrestling amador, Brock decidiu tentar aquele
aquele esporte chamado MMA. A segunda luta profissional de Brock foi logo sua estreia pelo UFC, já jogaram cara aos leões. O ex-campeão Frank Mir foi seu adversário e foi esmagado por 90 segundos antes de finalizar com uma chave de joelho reta. O próximo rodeio de Lesnar foi contra o experiente Hit Herring, que tinha perdido 2 de 4 lutas no UFC naquela época. Mas pronto, isso foi suficiente para que Lesnar disputasse o título contra Randy Couture no UFC 91. A gente sabe que a categoria dos pesados é meio rasa, mas deram uma forçada aqui. Brock ainda nem tinha vingado sua derrota para Frank Mir e ainda tinha Minotauro como campeão interino. Ele não deveria ter lutado pelo título antes. Em vez disso, Minotauro e Mir viraram treinadores do TUF enquanto Brock enfrentava o campeão. E por quem desistiu um título interino se Couture já estava de volta? O peso pesado estava uma bagunça naquela época, mas sejamos justos aqui, Lesnar não merecia a chance mesmo tendo vencido. Número 6, Randy Couture vs Tim Sylvia. Randy Couture se aposentou do MMA ao final de sua época trilogia contra o campeão meio pesado Chuck Liddell no UFC 57, quando foi nocauteado. Parecia uma final apropriada para uma carreira incrível de um futuro Hall da Fama. Parecia que o Coroa estava pronto para o próximo capítulo de sua vida. E ele até que estava, mas jogou tudo pro alto um ano depois, quando decidiu que assinaria um novo contrato de 4 lutas logo contra o campeão dos pesados Tim Sylvia. Afinal, isso faria muito sentido, né? Quem se importa se a última luta do cara nos pesados foi uma derrota para Rico Rodrigues 5 anos atrás? Quem se importa se ele era pequeno para a categoria, tinha 43 anos, estava parado há um ano, enquanto o gigante Tim Sylvia vinha de 6 vitórias consecutivas, sendo 2 delas em defesas pelo cinturão. Quem se importa? Estamos falando sobre o Capitão América, porra. É claro que ele vai lutar pelo título no UFC 68. Duvido que ele ganhe, mas vamos deixar o velho tentar. E ele venceu. Depois de quase nocautear o gigante no primeiro round, Couture dominou todos os rounds e venceu de cabo a rabo. Foi uma das maiores zebras da história do MMA. Foi icônico demais, mas não justifica. Número 5, John Lauber vs Frank Shamrock. Pega a letra, o desconhecido John Lauber, que só tinha 3 lutas na carreira, derrotou Frank Shamrock por decisão dividida no Super Brawl 3. Frank até começou bem, mas diminuiu o ritmo e permitiu que John fizesse o bastante para vencer por decisão dividida, mesmo tendo todos os dentes literalmente quebrados e o tornozelo arrebentado. Ele nunca derrotaria outro oponente decente no MMA, mas lutaria contra Frank Shamrock, outra vez em circunstâncias consideravelmente diferentes. Depois de cair diante de Lauber em 1997, Shamrock passou 10 anos invicto até que fosse derrotado por Renzo Gracie no Elite XC Destiny. Frank foi considerado o maior campeão do UFC, ganhando o título inaugural dos meio pesados contra Kevin Jackson no UFC Japão e defendendo seu título por 4 vezes antes de se aposentar por um tempo. Sua penúltima defesa de título seria marcada só para que ele pudesse se vingar de John Lauber. Na boa, é impossível arrumar outra justificativa para isso. John tinha perdido 5 de 6 lutas depois daquela zebraça, além de um empate, e foi com esse retrospecto incrível que ele ganhou a chance pelo título dos meio pesados do UFC. Era hilário ouvir os comentaristas dizendo que ele derrotou o Shamrock em sua estreia no MMA, já que o Pancrase era considerado outro esporte, mas verdade seja dita, era tudo a mesma coisa, e ele estava longe de ser um novato quando ele enfrentou o Lauber. Shamrock dominou a revanche e venceu por nocaute técnico em menos de 8 minutos. Número 4, Ken Shamrock vs Tito Ortiz. A lendária carreira do pioneiro Ken Shamrock parecia ter chegado ao fim em 1996, quando, convenhamos, um lutador de MMA não ganhava tão bem quanto um astro do Pro Wrestling. Mas o homem mais perigoso do mundo voltaria ao MMA no Japão 4 anos depois, competindo em uma luta especial no Pride contra Alexander Otsuka. Shamrock venceu surpreendendo um total de 0 pessoas e Otsuka se aposentou com um cartel de 5-13, quem acabou derrotado por Fujita no Pride 10 e voltou aos Estados Unidos para bater Sam Adkins, um verdadeiro frango que vinha de 7 derrotas em 9 lutas. Depois disso, ele perdeu na decisão dividida para Don Fry no Pride e 9 meses depois desafiou o campeão e a mais nova estrela do UFC, Tito Ortiz. Super coerente, né? A verdade é que já estavam plantando as sementes para essa luta muito antes do retorno de Shamrock ao UFC. E o cara se deu muito bem com isso. O UFC 40 foi batizado de Rancor, dado o ódio entre os dois e suas academias, Lions Den e Team Punishment. Isso desde a estreia de Tito no UFC 18. Sem falar que Shamrock foi uma das maiores estrelas do início do UFC e foi popular no Pro Wrestling também. A luta foi vendida como a maior da história do UFC, um pouco forçado, mas tudo bem. Quem nunca, né? Talvez o UFC tava apostando que os fãs casuais que não acompanharam os últimos anos de Ken achariam que ele ainda era o pica das galáxias, mas Ortiz venceria por interrupção médica após o terceiro round. A luta foi injusta, mas representou um momento crucial no início da era Zuffa, com uma excelente venda de pay-per-views e carregando o UFC nas costas até a chegada do TUF. Número 3, Chael Sonnen vs John Jones. O desastroso cancelamento do UFC 151 levou algumas das lutas por cinturão mais desnecessárias da história. O primeiro foi Vitor Belfort contra John Jones antes da proibição no TRT. Ele havia finalizado Anthony Johnson em janeiro num peso casado, já que o americano não bateu o peso e acabou demitido. A
última luta do Fenômeno como meio pesado foi no Cage Rage em 2007, mas o UFC precisava desesperadamente de uma atração principal pro UFC 152. Chael Sonnen nem tanto. O gangster de Wes Lee vinha de derrota para Anderson Silva quase um ano antes e não lutava até 93 quilos desde o UFC 55, quase uma década antes. Sonnen teve sua chance porque ele foi o único lutador que concordou em pegar Jon Jones para salvar o UFC 151 em cima da hora. Quando Jones recusou a luta e o evento foi notoriamente cancelado, Chael começou uma campanha contra o campeão, resultando em uma temporada do The Ultimate Fighter com os dois como treinadores. Jones dominou a luta e um round venceu por nocaute técnico, mas temos que reconhecer o trabalho promocional de Sonnen aqui, conseguindo disputar um cinturão numa categoria onde ele não lutava há milênios mesmo vindo de derrota. Número 2, Conor McGregor vs Chad Mendes, Ed Alvarez e Khabib Nurmagomedov. Já sei que vai ter gente reclamando nos comentários por causa dessa aqui. O que Conor McGregor fez para a indústria do MMA durante sua ascensão de 2013 a 2016 é incomparável e ninguém pode negar. E duvido que alguém consiga fazer igual um dia. O UFC teria sido idiota se fizesse qualquer coisa naquela época a não ser acompanhar o homem onde ele quisesse ir. Dito isso, temos que falar sobre o bode na sala que é suas lutas pelo cinturão. Todas elas. Eu entendo totalmente que Conor foi a coisa mais fascinante que aconteceu em 2015. Já estava claro que ele seria uma grande estrela logo no começo dele no UFC, mas por que diabos o UFC decidiu que uma vitória sobre Danny Silver seria a razão para conceder uma chance pelo cinturão dos penas ao cara? Desde que Conor entrou no UFC, Silver havia sido nocauteado por Cub Swanson e depois teve uma vitória anulada por doping. Depois da suspensão, o alemão derrotou o estreante Charles Rosa. Se o UFC queria colocar Conor em uma posição inquestionável de merecedor, aquela luta não ajudou nem um pouco. É claro que depois de ganhar o título interino ele merecia sua chance contra Aldo, e mesmo sendo totalmente inédita na época, sua tentativa de buscar o segundo cinturão contra Rafael dos Anjos poderia ser justificada por ser considerada uma espécie de super luta, mas acabou não acontecendo. Aí depois de perder uma luta e ganhar outra contra Nate Diaz na categoria dos meio médios, quando recebe a chance pelo título dos leves contra Ed Alvarez, depois o cara deixa o esporte por 2 anos para brincar de lutar de boxe e voltar para lutar contra Khabib Nurmagomedov pelo título dos leves, eu não vou mentir, eu faria a mesma coisa que o Conor, mas não dá para justificar pelo ponto de vista do mérito esportivo. Número 1, Holly Holm vs Germaine de Randamie, Chris Cyborg e Amanda Nunes. Eu odeio falar qualquer coisa negativa sobre a Holly Holm, ela parece ser a pessoa mais legal do planeta. Narrar esse texto aqui é como gritar com uma caixinha cheia de filhote. Não é fácil, mas depois de sua lendária vitória contra Ronda Rousey, a relação entre Holm e disputa de cinturão ficou um pouco confusa. É claro, essa vitória transformou Holly numa estrela conhecida no mundo todo, então a gente entende perfeitamente por que o UFC a coloca em lutas importantes o tempo todo, mas não há justificativas para 3 delas. Se você lembra bem, Holm perdeu para Miesha Tate no UFC 196 e depois para Valentina Shevchenko mais tarde naquele ano, e depois enfrentou Germaine de Randamie pelo título inaugural dos penas. Ela era um nome forte numa divisão nova, então eu entendo a linha de raciocínio do UFC, mas era feio demais ver uma desafiante vindo de 2 derrotas. Holly perdeu de forma polêmica e voltou pro peso galo, nocauteando Betty Correia por algum motivo, tendo outra chance ao cinturão dos penas contra Chris Cyborg. Tudo bem que a divisão é tão rasa que nem sequer existe um ranking oficial, mas de novo, ficou feio demais. Holm perdeu para Chris Cyborg e seguiu no peso pena, dominando a estreante Megan Anderson no UFC 225 e recebendo de brinde outra chance pelo cinturão do UFC, mas dessa vez contra Amanda Nunes no peso galo. Eu não vou reclamar se o UFC continuar colocando Holly Holm para disputa de cinturão, ela é fantástica, mas podiam pelo menos esperá-la ganhar algumas lutas antes disso, né? E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.